E aí, pessoal, inquérito policial. Esse é um daqueles temas que, nossa, despenca em prova de processo penal, não é mesmo? Para a gente garantir que nenhuma questão sobre isso passe batida, vamos detalhar, com base no material excelente do professor Davi Dunk, as 9 características que definem esse procedimento. O objetivo aqui é entender de uma vez por todas cada uma delas. Vamos lá? Então a pergunta é: o que de fato define um inquérito policial? Pensa assim: ele não é só um monte de papelada e diligência jogada junta, não. É um procedimento com regras, com princípios muito claros. E entender cada uma dessas características é, sem dúvida, a chave para gabaritar as questões sobre o tema. Para organizar o raciocínio e, claro, facilitar a memorização, o que é fundamental para a prova, a gente dividiu as 9 características em 3 blocos. O primeiro vai tratar dos princípios fundamentais da investigação, o segundo, da natureza do procedimento em si, e o terceiro, das regras de conduta e de uso. Vamos começar pelo primeiro bloco, então. Começando então pelo nosso primeiro grupo, os princípios que estabelecem a base de autoridade e a função do inquérito. Pode pensar neles como se fossem os pilares que sustentam toda a estrutura da investigação. Esses 3 primeiros princípios são o verdadeiro alicerce do inquérito policial, tá? Eles definem quem é que conduz a investigação e sob quais condições isso acontece. Vamos a eles. Primeiro, a oficialidade. O que isso quer dizer? Que a investigação é conduzida por um órgão oficial do Estado, a Polícia Judiciária. Isso aqui é super importante e é uma pegadinha clássica de prova, porque impede que um particular saia por aí fazendo sua própria investigação. Segundo, a autoritariedade. O nome já ajuda, né? O inquérito é presidido por uma autoridade específica, o delegado de polícia. E terceiro, a oficiosidade. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado não pode ficar esperando. Ele tem o dever de agir por iniciativa própria, ou seja, de ofício, assim que toma conhecimento do fato. Perfeito! Vencemos o primeiro bloco. Agora, avançando para o segundo grupo, vamos ver como o inquérito é estruturado e documentado. Essas características definem, digamos, o estilo do procedimento. Agora, vamos analisar as próximas 3 características, que são fundamentais para entender a dinâmica da investigação, como as coisas realmente acontecem na prática. Olha, essas próximas 3 características são cruciais. O inquérito é inquisitivo, ou seja, nessa fase pré-processual, não existe contraditório e ampla defesa como lá no processo judicial. Aqui, a autoridade policial concentra os atos de investigação. Ele também é sigiloso, e isso é para garantir a eficácia das diligências, né? Evitar, por exemplo, que o investigado fuja ou destrua provas. Mas atenção, esse sigilo não é absoluto para o advogado, que tem o direito de acessar o que já foi documentado. E, por último, ele é escrito. Todas as peças, todos os atos são formalizados e juntados aos autos. Chegamos ao nosso último bloco. Estas 3 características finais abordam as regras operacionais do inquérito e qual é o papel dele dentro do nosso sistema de justiça como um todo. Vamos agora fechar o nosso quadro com as 3 últimas e importantíssimas características. Foco total aqui. Primeiro, discricionário. Isso dá ao delegado a liberdade de conduzir a investigação da forma que ele julgar mais adequada. É como um detetive que escolhe os melhores caminhos para resolver o caso, sem um roteiro engessado. Depois, indisponível, que significa que, uma vez instaurado o inquérito, o delegado não pode simplesmente arquivá-lo por conta própria. Essa atribuição é do Ministério Público com a concordância do juiz. E, finalmente, atenção redobrada nesta, que é uma das mais importantes para provas. O inquérito é dispensável. Se o Ministério Público já tiver provas suficientes, ele pode oferecer a denúncia diretamente sem precisar do inquérito. Muito bem, cobrimos todos os pontos. Agora, para solidificar o conhecimento e ter certeza de que tudo ficou gravado na memória, vamos fazer uma revisão rápida de todas as 9 características juntas. Para fixar, vamos rever a lista completa. Temos oficialidade, autoritariedade, oficiosidade. Depois, inquisitivo, sigiloso, escrito e, para fechar, discricionário, indisponível e, por fim, dispensável. Cada uma dessas palavras carrega um conceito vital para o processo penal que precisa ser dominado. E para encerrar, fica a reflexão. De todas essas 9 características, qual delas parece ser a mais crucial para a gente ter o equilíbrio entre a eficiência da investigação e a garantia dos direitos fundamentais? Fica a reflexão. Agradeço a companhia e bons estudos!